Fala pessoal, Rodrigo aqui. Nessa série de vídeos a gente vai trabalhar em um pipeline de engenharia de dados do zero. Então a gente vai começar do zero a trabalhar um pipeline utilizando todos os serviços que são importantes, são necessários ali para a gente trabalhar com dados, né, com engenharia de dados. Então a gente vai explorar essa arquitetura que está aqui na imagem e aí a gente vai trabalhar com todos os serviços, desde a camada de ingestão, processamento, armazenamento e entrega desse dado. Então você vai ver todas essas etapas, a gente vai trabalhar com tudo isso que está sendo mostrado aqui na arquitetura, tá? Então a gente vai começar agora com a parte de ingestão, a gente vai trabalhar com o dataset literalmente do zero na AWS, tá bom? Então vamos iniciar, vamos lá. Ok pessoal, como vocês podem ver, nós já voltando aqui para a arquitetura, né? O primeiro passo é a gente construir essa camada que está aqui à esquerda, né, do Amazon RDS, que é a nossa fonte de dados para a gente começar a nossa arquitetura. Quando trabalhando com engenharia de dados, a gente tem normalmente muitas fontes de dados. Então, uma fonte que é muito comum é um banco de dados relacional. Então, imagina que aqui a gente vai ter um servidor de banco de dados, que vai ser um PostgreSQL, mas poderia ser qualquer outro servidor de banco de dados, Oracle, SQL Server, etc. E esses dados que estão aqui, que são os dados aqui em tabelas relacionais, a gente quer levar esses dados, né, fazer uma ingestão desses dados, levar para um data lake e assim avançar aqui nas etapas de processamento, o gerenciamento, data warehouse, serving e assim por diante. Então, imagina que você está trabalhando numa empresa e você tem dados no banco de dados relacional, por exemplo, no RP da aplicação, né, o RP ali da empresa. É esses dados que a gente vai atacar, ou seja, a gente vai usar o RDS da AWS. Então o primeiro passo é subir um banco de dados Postgres. Então como que a gente vai fazer? A gente vai subir um banco de dados Postgres na AWS, a gente vai provisionar esse serviço. E o que é o RDS? O RDS é uma solução serverless da AWS, onde a gente consegue provisionar um banco de dados relacional, como por exemplo Oracle, SQL Server, MySQL, etc., Postgres, e a gente consegue provisionar esse servidor. Uma vez que a gente provisionou esse servidor, a própria AWS faz a instalação do SGBD para a gente, né? Faz a instalação, a configuração do SGBD baseado nas configurações que a gente passar ali. Como, por exemplo, a gente pode especificar o tipo de máquina, quantidade de CPU, memória, etc., rede. A gente pode especificar como vai ser o sistema de armazenamento, né? Se a gente quer definir um limite de throughput, uma velocidade X, a gente pode definir quais serão os discos, SSD, assim por diante. Então a gente tem diversas configurações de segurança, por exemplo. A gente pode fazer diversas configurações para provisionar esse RDS. E aqui, que é o RDS, né? E aqui nesse exemplo, a gente vai trabalhar com arquitetura, a gente vai trabalhar com um banco de dados na camada free tier, ou seja, na camada gratuita, que é um banco de dados, um servidor com pouca memória, com pouca CPU, mas é um banco de dados que a gente não paga nada para rodar ele por algumas horas dentro da AWS, tá? E é interessante para a gente praticar e fazer os estudos aqui. Não necessariamente, não obviamente é um banco de dados interessante para trabalhar em produção, por conta das limitações da máquina, das limitações dos recursos. Porém, para estudar, para avançar aqui nos estudos de engenharia de dados, é super suficiente ter esse banco de dados lá. Uma vez que esse banco de dados estiver provisionado na AWS, esse RDS provisionado na AWS, nós vamos escrever uma aplicação que ela lê um CSV e ela insere os dados do CSV diretamente em uma tabela do banco de dados na cloud, tá? A tabela do banco de dados aqui no PostgreSQL na AWS, tá? Então a gente vai ter uma aplicação, que essa aplicação lê um arquivo CSV e a gente cria estrutura esse arquivo, né, em um data frame e escreve isso direto a uma tabela do PostgreSQL. Então, uma vez que a gente tem o banco de dados provisionado e essa aplicação em execução para levar esses dados para lá, a gente tem já nossa primeira fonte de dados, tá? E aí a gente pode avançar nas etapas de ingestão, processamento, serving, management, data warehouse, data lake, assim por diante, tá bom? Vamos lá. Ok, então com a página do Amazon RDS aqui na AWS, então para você entrar aqui é muito fácil, é só criar uma conta na AWS gratuita, tá? Então você vai precisar só de um cartão de crédito, mas fique tranquilo que você não vai ter custos aí se você executar isso e executar o RDS, fazer o que a gente vai fazer aqui na AWS e apagar os recursos em seguida, tá?
Talvez ao final uma vez que você executou tudo ali que eu vou mostrar, talvez você tenha um custo mínimo, mas se você ficar ligado aí e apagar todos os recursos, você não vai ter custo na AWS, dá para praticar tranquilamente. Ok, então uma vez que eu estou aqui na página de console, eu vou vir clicar em RDS. Uma vez que eu cliquei em RDS, ele me dá essa tela, pessoal. Essa tela, eu posso vir aqui clicar em Amazon RDS, ele me mostra como funciona, ele me mostra alguns recursos e benefícios. Enfim, é legal dar uma lida aqui para entender melhor como funciona essa solução, esse serviço, né? E aí eu vim aqui em criar banco de dados. Uma vez que eu cliquei em criar banco de dados, eu vou ter agora as configurações que são relevantes, né? Importantes para eu criar um banco de dados, provisionar esse servidor. Primeiro ponto que ele me dá é assim, criação padrão ou criação fácil. Criação fácil são as configurações de recomendação de melhores práticas e etc. Então ele simplifica o processo para a gente. Vou manter criação padrão, que a gente tem mais opções para falar aqui. Bom, eu tenho opções de mecanismo, né? Eu posso criar um Aurora, que é um banco de dados, tá? Um servidor de banco de dados MySQL da AWS, né? Provisionado pela AWS. Todos são provisionados pela AWS, mas é uma versão otimizada da AWS. A gente tem uma Aurora para MySQL, que é esse que eu estou aqui na tela. A gente tem uma Aurora para Postgres, né? SQL, que ele é um pouco mais robusto também, a AWS fala que ele é mais escalável, mais rápido. Então é uma customização do Postgres padrão da comunidade, né, para o PostgreSQL da AWS, e tem alguns recursos e algumas vantagens, tá? Eu vou manter essa opção padrão do Postgres aqui, que é um PostgreSQL que é mais comum, né, mais usado, então você vai achar em qualquer ambiente. A gente vai manter o Postgres da comunidade, né? Beleza? Aqui me fala a versão do mecanismo. Para o meu caso aqui, não precisa ser uma versão específica, minha aplicação vai conectar em qualquer versão do banco. Eu vou deixar aqui a versão 14. E aqui eu vou escolher o nível gratuito. Isso é interessante. Quando a gente escolhe o nível gratuito, pessoal, ele não deixa a gente subir o cluster, obviamente. Ele não deixa a gente replicar isso em uma instância de banco de dados multi-AZ, ou seja, a gente ter vários servidores de banco de dados espalhados em regiões distintas na AWS, tá? Então ele não deixa a gente fazer isso. É um banco de dados, um servidor muito simples, muito simples mesmo, os recursos limitados para a gente trabalhar e experimentar, tá? Experimentar um servidor de banco de dados aqui. Então vou manter o nível gratuito para a gente não ter custo, tá? Aqui ele me pergunta qual a identificação do meu servidor, da minha instância de banco de dados, tá? Me pergunta qual que é essa identificação. Eu posso colocar database 1, server 01 e assim por diante, fica a seu critério. Uma vez que você tem pode ter vários RDS ali na conta, é interessante ter um nome sugestivo. Server 01. Aqui as configurações de credenciais. Aqui ele me pergunta qual o nome do meu usuário principal da instância de banco de dados, tá? Qual seria o nome desse usuário administrador, tá? De toda a instância, né? A gente pode manter Postgres por padrão, ou a gente pode manter um outro nome. Vou manter Postgres aqui, né? Ele fala gerenciar as credenciais usando o AWS Secret Manager. Depois a gente pode fazer um vídeo para explicar isso aqui. Por hora vamos manter a opção padrão. E aqui ele me pede para definir uma senha para esse usuário, né? Usuário Postgres. Então eu coloquei uma senha principal. Fala dos requisitos que não pode conter na senha, tá? Então fique ligado aí. Ele já me traz uma máquina, né? Que é uma máquina bem simples, que é a T3 Micro, tá? Uma máquina com 2 CPUs e 1 GB de RAM, que é a máquina que ele traz para o nível gratuito. Vou manter, né? Armazenamento. Aqui a gente vai escolher o tipo de armazenamento, se vai ser SSD GP2 de uso geral ou SSD GP3. Sempre que possível use o GP3, tá, pessoal? Porque é o nível mais rápido da AWS, ele é um pouco mais caro, mas ele é mais rápido. A gente tem alguns recursos interessantes de definir throughput, etc. Para esse exemplo aqui, a gente vai manter GP2 para evitar, né, que a gente saia da camada gratuita ali. Armazenamento alocado, ele manteve em 20 GB, então ele vai criar um servidor ali de 20 GB de armazenamento. Para o nosso exemplo aqui é ok, tá? É ambiente de teste. Aqui ele pergunta se eu quero escalabilidade automática de armazenamento. Isso é muito legal, porque uma vez que chega naquele limite ali de armazenamento, né? Se o meu servidor está sem espaço em disco, ele escala aquele armazenamento ali do meu disco que eu atribuí automaticamente. Vou manter padrão. Limite de armazenamento, eu posso
definir um limite, né? Uma vez que eu defini que eu quero crescer até quanto, né? Posso colocar aqui, eu quero crescer até 1000 GB, né? 1 tera, ou colocar 100 GB, né? Posso colocar 100 GB. Então, ou seja, eu tenho uma máquina de 20 GB, mas eu posso escalar isso até 100 GB, é o que eu permito que a AWS escale para mim sem me perguntar nada, né? Recursos de computação, ele me pergunta como que eu posso me conectar a outros recursos. Então eu vou usar IPv4, já está habilitado, tipo de rede, e não se reconectar a um recurso de computação. Ele fala que não configura uma conexão recurso de computação para esse banco de dados, você poderá configurar uma conexão manualmente mais tarde. Então aqui ele pode me dar a opção de eu já conectar o meu servidor RDS a um outro serviço da AWS também, por exemplo, uma máquina EC2, enfim, fazer algumas configurações de rede aqui. Vou manter padrão, não vou usar isso agora. Default, grupo de segurança, grupo de subredes de banco de dados default, ele vai manter para mim, não vou criar nada. Acesso público, eu já vou habilitar o acesso público, por quê? Porque a gente vai ter que conectar nossa aplicação Python direto aqui nesse servidor para fazer a ingestão dos dados, né? Então já vou habilitar esse acesso público, ele vai criar para mim um endereço IP público para esse servidor, ok? E aí a gente poderia fazer isso depois, claro, mas eu vou aproveitar esse momento e já criar. Eu vou manter grupo de segurança padrão, zona de preferência zona de disponibilidade sem preferência. Eu não vou aumentar a disponibilidade do meu servidor. Aqui, pessoal, eu posso ter outras zonas de disponibilidade, né? Então, como eu falei, a gente pode ter esse servidor replicado em regiões diferentes, então é bem legal, né? Obviamente que a gente está no modo gratuito, mas para você ter conhecimento que o RDS funciona dessa forma, dá para trabalhar de forma bem segura com ele. Criar um proxy de conexões, né, um RDS proxy, isso é muito interessante para aumentar a velocidade das conexões, né, da gestão das conexões ali, dos acessos, das sessões no banco de dados. É legal essa feature, é legal você ler para entender como funciona, e tem um custo adicional, tá, caso você habilite esse RDS proxy, ok? Autoridade de certificação vou manter. Autenticação de banco de dados. Aqui eu tenho formas de autenticar que são interessantes. Eu posso autenticar com usuário e senha padrão ao banco de dados. Posso autenticar com usuário e senha de banco de dados e do AEM, ou seja, e da gestão de autenticações de usuários da própria AWS. Ou posso usar uma autenticação Kerberos, apontar para um servidor de logon aí, né, de um autenticador tipo Active Directory e coisas assim. Ele me dá 7 dias gratuitos para eu trabalhar com Performance Insights, tá? Nada mais é que uma forma de monitorar meu banco, me dá insights de melhoria de performance. Eu vou desabilitar, porque vai que eu passo, né, esse serviço ficar ligado por mais 7 dias aí, e isso pode vir a trazer um custo adicional para mim. Vou desabilitar. Configuração adicional, nome do banco de dados inicial, eu vou colocar aqui, ó, DB01, né? Grupo de parâmetros, eu posso criar um grupo de parâmetros ou definir algum outro grupo de parâmetros, caso exista, né, para essa instância, para esse banco de dados. Backups automáticos, ele já faz backup automático para a gente. Isso aqui é muito legal de um serviço serverless, né, pessoal? Porque a gente consegue habilitar backups automáticos e a própria AWS cuida disso para nós. Então você não precisa estar olhando para isso aqui todo dia, gerenciando se está executando backups ou não. A própria AWS automatiza isso. Retenção desses backups, período de 7 dias. Você pode definir qual você queira mais. Eu vou desabilitar todos esses recursos que a AWS pode criar de forma automática, porque no nosso caso aqui eu quero evitar qualquer custo adicional, né? Eu só quero subir um banco de dados simples para eu trabalhar. Habilitar a criptografia, eu vou manter. Aqui eu posso habilitar o upgrade automático de versão secundária. Isso é muito legal, porque aqueles patches, aqueles updates do servidor, do software, né, do SGBD, do Postgres, do Oracle, etc., que a gente estiver usando no RDS, ele faz a atualização desses patches de segurança, patches de correção automático para a gente, se eu habilitar essa função aqui. Então é muito legal. Eu posso escolher uma janela de manutenção. Então vamos supor, imagina que eu quero que todo sábado, a partir das, não sei, 8 horas da noite, né, a gente define aqui, vai iniciar minha janela de manutenção. Então qualquer atualização que eu quiser fazer no servidor, uma vez que eu definir essa janela e eu programar essa atualização, ele vai me sugerir, quer aplicar essa atualização, essa configuração, essa alteração no SGBD na janela de manutenção.
Se eu falo sim, ele já agenda essa execução, essa modificação, essa alteração, caso eu queira fazer para a janela. Então, por exemplo, se eu quiser alterar um parâmetro do SGBD e eu não quiser fazer naquela mesma hora, eu posso fazer essa alteração e marcar que essa alteração vai ser aplicada na janela de manutenção. Tá? Então é muito interessante esse recurso. Vou deixar sem preferência, a gente não vai usar isso. Habilitar a proteção contra exclusão é legal, caso a gente esteja usando infraestrutura como código, ou evitar erros, ou evitar falhas aí acidentes. Ele não deixa você excluir o banco de dados do servidor sem antes vir desabilitar isso manualmente no console, tá? Bom, ele me mostra aqui que eu vou ter algumas horas aqui gratuitas, né? O nível gratuito explica como que vai ser o nível gratuito e efetivamente, finalmente eu vou criar. Bom, agora ele está criando o meu banco de dados, tá? Meu servidor, na verdade, né, pessoal? Subindo minha instância aqui com PostgreSQL, tá vendo? Tá criando, a gente está aqui em status criando. Isso demora alguns minutos, mas é muito rápido. Eu vou pausar o vídeo aqui para não ficar perdendo tempo aqui e eu volto assim que concluir. Ok, pessoal, continuando. Então a gente vê aqui que agora o nosso servidor de banco de dados está disponível. Então no meu caso aqui demorou 3 minutos para criar. Muito rápido, né? Então, se a gente clicar no servidor, né, a gente vem aqui em Databases, a gente tem um servidor, uma instância de banco de dados. Ao clicar nela, a gente tem essas informações, segurança e conexão, que mostra algumas informações, por exemplo, endpoint, porta, né, VPC, grupo de segurança, né, e mostra que esse servidor está disponível para a gente trabalhar. Bom, uma vez que ele está disponível, o que a gente vai fazer? Eu vou abrir agora o dbeaver, pessoal. Vou abrir o dbeaver para a gente fazer uma conexão usando um cliente de SQL normal. Então, por exemplo, vou pegar o dbeaver aqui, a gente vai abrir e vamos criar uma conexão direta para esse servidor aqui da AWS. Vamos lá. A gente habilitou a configuração remota, né? Então, ó, já estou com o meu navegador, meu cliente de SQL aqui. A gente habilitou o acesso remoto a ele. Então, se a gente vir aqui em configuração, deixa eu ver se o acesso remoto, né, público está habilitado, né? Deixa eu ver, recomendações, segurança e conexão, publicamente acessível. Então ele manteve aquela configuração que a gente fez para ele, né? Ok, uma vez que esse publicamente acessível está habilitado, ainda não é suficiente para a gente conectar. O que a gente tem que fazer? A gente tem que vir aqui no grupo de segurança, né? Abrir aqui o grupo de segurança, abrir uma nova aba dele e criar uma regra liberando a porta do Postgre, essa porta 5432, né, para a gente conectar da nossa máquina lá, ou conectar de algum outro IP lá, ou seja, se tem um servidor externo, você vai colocar o IP daquele servidor externo, IP público, ou da sua máquina, o IP público da sua máquina, ou você vai liberar a porta para qualquer origem, que não é recomendável, né? Então, senão qualquer pessoa da internet vai conseguir conectar no seu servidor de banco de dados, ok? Então, vou fazer o seguinte, vou liberar no Firewall uma regra de entrada para o meu IP da minha máquina. Cliquei aqui em Default Group, Security Group, vim aqui ó, em regras de entrada, editar regras de entrada e vamos inserir uma regra de entrada aqui. Perceba que aqui tem várias regras porque isso é um grupo de segurança padrão. Eu não criei um grupo de segurança exclusivo para esse servidor de banco de dados. Mantive o grupo de segurança padrão que já tem outros serviços aqui e tem outras regras que estão apontando para serviços diferentes. Vou vir aqui adicionar regra. Vou vir aqui, vou colocar, ó, se eu falar, escrever Postgres, ele já traz para mim a porta 5432, a porta padrão, é a que eu mantive, né? Eu vou falar que eu vou liberar acessos vindo do meu IP, então ele já pegou meu IP público aqui, já colocou certinho. Eu vou dar um nome aqui, ó, IP, na descrição, né? Rodrigo. Pronto, liberei essa regra de entrada. Ah, já tá falando que já existe essa regra. Essa regra já existe aqui, né? Então, por algum motivo eu já criei essa regra. Tá aqui, ó, desculpa. Então ela tá aqui, gente. O IP público, eu vou colocar só uma descrição aqui, ó. IP Rodrigo. Pronto. Então, vou salvar ela aqui. Mesmo tentando só dar uma descrição para ela, atualizar, ele não deixou. Ok. Tudo bem, ela tá criada. Essa regra aqui pega o meu IP, né, e atribui a porta 5432. Ok, uma vez que eu fiz isso, agora eu vou abrir o dbeaver, eu vou criar uma conexão, né, para o meu servidor. Então vou vir aqui, ó, conexão PostgreSQL, você pode usar qualquer cliente SQL, tá, gente?
Eu vou colocar agora as credenciais do meu servidor, então endpoint, meu hostname do servidor, né? Endpoint. Colei. Minha porta eu vou manter padrão, 5432. Meu usuário, né? Aquele usuário que a gente manteve, né? Esse é o banco de dados Postgres, eu vou alterar, colocar DB01, que é o banco de dados que eu criei, né? A senha do banco de dados que a gente definiu, senha do usuário Postgres. Defini essa senha e vou testar a conexão. Vamos ver se ele vai conseguir autenticar. Perfeito, conseguiu autenticar, ok. Eu vou só editar aqui o nome da conexão, vou colocar aqui, ó. PostgreSQL 0. E vou finalizar. Ele criou aqui a conexão para mim. Se a gente clica 2 vezes, ele vai conectar no banco. Olha lá. E aí a gente tem aqui, ó, um banco. Eu conectei direto no meu banco de dados DB01, né? Ok, pessoal. Então o que eu tenho aqui? Meu banco de dados DB01 tem um esquema public, mas não tem mais nada. Tá zerado, tá? Não tem tabela, não tem nada aqui. Mas eu já tenho um banco rodando na AWS, um servidor Postgres na AWS, né? O próximo passo é agora eu abrir minha aplicação e a gente começa a olhar a aplicação com calma aqui, tá? Bom, aqui, pessoal, eu tenho uma aplicação que é que ela faz, tá? Essa aplicação está usando a biblioteca SQL Alchemy para criar um engine de SQL, tá? E a gente usar essa biblioteca permite que a gente trabalhe um banco de dados. A gente trabalha um banco de dados relacional usando Python. A gente consegue criar tabelas, inserir dados, atualizar, assim por diante. Então, é uma biblioteca bem rica, bem interessante. Quando eu uso essa biblioteca, eu consigo, né, definir que eu quero trabalhar com os objetos para criar colunas, tipos, etc. Então, eu estou trabalhando com SQL Alchemy, tá? Estou trabalhando com pandas também. E basicamente é isso, né? Bom, eu tenho aqui uma classe que eu estou chamando de TB Venda Tesouro. Por quê? Porque para esse exemplo dessa aplicação, o que nós vamos fazer? Nós fizemos, né? Eu peguei aqui, gente, os dados aqui, ó, dados.gov.br, né, portal de dados abertos, e eu fiz download de um CSV, de um arquivo de dados aqui, conjunto de dados que vem nesse dataset, que nada mais é que vendas do Tesouro Direto, registros de vendas de títulos do Tesouro Direto. Então, um dataset bem simples, mas para o nosso caso aqui atende bem. E eu vou manter a URL desse dataset aqui no repositório, que vocês vão ter acesso a todos os códigos, tá? Então tá aqui a URL, eu vou manter aqui para vocês. Então, basicamente, a gente tem um dataset que ele tem, vou abrir ele aqui, ó, vendas Tesouro Direto. A gente tem tipo do título, vencimento do título, a data de vencimento do título, a data de venda, PU, quantidade e valor comprado. E se você observar, esse dataset tem cerca de quantas linhas? 70 mil linhas. 70 mil linhas. Então a ideia é a gente ler esse arquivo CSV e estruturar esse arquivo em uma tabela do PostgreSQL. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte: eu criei uma classe chamada TB Venda Tesouro, né? Essa classe recebe Declarative Base aqui, ela herda esse modo Declarative Base. Isso é uma coisa padrão do SQL Alchemy, tá? Você pode pesquisar mais para entender, mas não tem segredo. Aqui eu estou definindo o nome da minha tabela e aqui vem as colunas da minha tabela, tá? Então, as colunas da minha tabela. Então, eu quero uma coluna ID, que vai ser minha chave primária. Eu quero uma coluna chamada tipo, título, e eu estou falando que ela é string, tá? Eu quero uma coluna chamada vencimento do título, uma coluna data venda, PU, quantidade, valor. E estou definindo os tipos. Eu quero PU para float, quantidade float, valor, né, float, etc. E essas aqui string. Então, defini minha tabela, minhas colunas, o nome da tabela e minhas colunas. Ok? Quando eu instanciar essa classe, o SQL Alchemy vai criar essa tabela para mim no banco de dados Postgre. Ok? Bom, agora eu tenho um método start. O método start, ele faz uma autenticação com o servidor de banco de dados, né? Então, eu passo a URL do meu servidor. Então, eu passei aqui, ó, Postgres, Postgres, que é meu usuário administrador lá, tá, gente? Se a gente tivesse mudado lá, a gente tinha que editar aqui. Aqui vem minha senha, tá? Vem minha senha, arroba. Nesse arroba, eu tenho que colocar aquele endpoint que a gente viu ali, né? Então, o endpoint da AWS aqui, que é esse
hostname do meu servidor Postgres, tá? O endpoint, né, eu não estou alterando, não tem alteração de porta, não tem configuração avançada aqui nessa URL, porque a porta é padrão mesmo. E aqui barra o nome do meu banco de dados que eu quero autenticar, beleza? Então, é basicamente isso. A senha, usuário, senha, obviamente que isso aqui não é a melhor forma de trabalhar em produção, né? O ideal seria que a gente escondesse essa senha, essa usuário e senha aqui, talvez de variáveis de ambiente, alguma coisa nesse sentido, tá? Aqui, como é um exemplo didático, não tem problema disso. Então, vou criar aqui uma engine de conexão, vou criar uma sessão, tá? Vou criar agora todos os objetos que eu falei aqui em cima. E vou imprimir, caso deu certo, né? Caso ele consiga criar essa tabela no banco de dados para mim, ele vai imprimir Table Created on Database. E vai retornar a seção engine. Esse é o meu método start, esse é o primeiro método quando eu instancio esse objeto, tá? Uma vez que eu tenho esse método start, o próximo passo é ter um método que faz carga no banco de dados. Eu criei um método chamado load, que recebe o nome da tabela, o data frame, a session.db e a engine.db, são as metadados ali de sessão, etc. Aqui a gente tem o nome de dado, o nome do banco. E aqui eu estou usando um método chamado do pandas, né, que é o meu data frame aqui é pandas, toSQL. Esse toSQL, ele pega o nome da tabela, eu passo as informações de banco de dados, e ele pega os dados que estão nesse data frame e escreve literalmente idêntico direto para uma tabela do banco de dados, levando em consideração os mesmos nomes de colunas, etc, tá? Então tem que estar certinho os nomes da coluna aqui para ele conseguir fazer isso. Se deu tudo certo, ele vai imprimir que o dado foi carregado no banco, senão ele vai falhar e vai imprimir uma exceção. E a gente vai ver aqui. Der tudo certo, ele vai, após isso, ele vai fechar, né, vai fazer commit na sessão e finalizar a conexão com o banco de dados. Se der erro, obviamente ele vai falhar, então esse commit aqui não vai acontecer. Ok? Enfim, depois do método load ele retorna algo, retorne 1 ou 0, não sei. Posso deixar retorno vazio mesmo. E fechar a sessão. Beleza? Aqui, pessoal, eu estou instanciando. Aqui eu estou iniciando, então, a minha aplicação. Instancia, né, o objeto. Chamando o método start. Instancia minha classe. Coloca as informações de sessão direto nessas duas variáveis. Né? Aqui eu chamo o meu objeto base. E aqui eu leio o meu banco de dados, meu CSV, meu dataset que eu baixei. Então o primeiro passo é ler o banco de dados, ele vai imprimir para mim um head aqui, ou seja, vai imprimir as primeiras linhas ali do meu data frame para eu ver se está tudo certo. E depois eu chamo o método load, tá? Eu chamo, uma vez que o meu objeto está criado, né? Eu chamo o método load, passo o nome da tabela, passo o meu data frame e passo as credenciais, as informações de banco para ele fazer a carga no banco de dados. É muito simples essa aplicação, não tem nenhum tratamento aqui, né? Mas para a gente inserir o dado ali para o nosso RDS, para o nosso banco de dados na AWS, é suficiente. Então vamos executar, vamos ver se vai funcionar direitinho e a gente vai ver se os dados foram inseridos no banco de dados. Ok, pessoal, então demorou um pouco, mas deu um erro aqui, né, minha aplicação. Analisando o log aqui, eu consigo ver que o erro foi porque eu não consegui encontrar esse endereço. Então, provavelmente, algum caractere errado no momento que eu fui copiar o endpoint ali, né? Então, vou colar lá novamente. Vou copiar aqui o endpoint. Vou colar novamente. Provavelmente, eu errei aqui no momento de copiar esse endereço, né? De passar esse endereço aqui para a aplicação. Lembrando que uma vez que você fez aí, subiu o seu RDS, você também vai ter que editar a aplicação, obviamente, apontar para o DNS do seu servidor, né? Tá, editei. Vou executar novamente, vamos ver. Ok, provavelmente já conseguiu chegar no banco, né? Então ele já está lendo o data frame e já está escrevendo no banco de dados. Vamos aguardar. Pronto, dado carregado no banco de dados, fechou a conexão com o banco de dados, aparentemente tudo certo. Vamos agora consultar o banco aqui, pessoal. Olha só. Select, dá um F5 aqui no meu banco de dados. Eu já tenho uma tabela aqui, TB Tesouro Venda. Deu um erro aqui. TB Tesouro Venda está aqui, minha tabela foi criada, né? Então, vou dar um select na tabela, só para a gente ver os dados, tá? Ver se tudo foi escrito nas colunas corretas. Olha só. Ok, então o nosso dado está agora já dentro do banco de dados na AWS, né?
Aparentemente foi carregar tudo certo, a gente conectou aqui, verificou, nossa aplicação está funcionando com sucesso, ok? Bom, agora a gente já fez nossa primeira ingestão, a gente leu o dado CSV, né? Trabalhou nisso e escreveu esse dado diretamente dentro do banco de dados na AWS. A gente já tem nosso banco de dados RDS, né? Na AWS para a gente começar a trabalhar com engenharia de dados, ou seja, a gente começar a usar outros serviços ali. O próximo passo a gente trabalhar com ingestão usando o DMS, por exemplo, tá? Vai ficar para um outro vídeo. Então, voltando aqui na nossa arquitetura, deixa eu abrir aqui para mostrar vocês como que nós estamos organizados agora, né? Voltando aqui na nossa arquitetura. Ó. Então, olha só o que a gente fez aqui nesse vídeo. A gente estudou um código, uma aplicação que faz a leitura de um CSV e persiste isso no banco de dados RDS na AWS. Então, nosso banco de dados já está aqui prontinho para a gente fazer ingestão e levar dados para o Data Lake, processar e assim por diante. Ok? Então, nosso banco de dados está aqui. Próxima etapa é trabalhar na gestão. Então, eu subir um serviço de DMS aqui, por exemplo, trazer esses dados, levar para o Data Lake da melhor forma possível, né? A gente vai ter muito trabalho para construir essa arquitetura, beleza? Bom, se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui para eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo, se eu sigo nessa série ou não, se você se interessou por esse assunto. Deixa um comentário aqui para mim e a gente se vê em breve. Um grande abraço.